TVC 16. Aqui você se vê. Olá, o programa original desta terça-feira, dia 28 de abril, tem como cenário a Praça da Águia. Nós estamos aqui em frente ao Palácio Amarelo, a Câmara Municipal de Petrópolis. E vamos começar falando de uma notícia da Secretaria de Educação, que por um acaso o prédio aqui à nossa direita, a Secretaria de Educação de Petrópolis, entregou nesta segunda-feira cartões do programa Merenda Certa para os gestores dos centros de educação infantil e também para as escolas. Os cartões estão sendo entregues aos poucos. A Secretaria de Educação de Petrópolis entregou nesta segunda-feira os cartões do programa Merenda Certa para os gestores dos centros de educação infantil. Ainda nesta semana, os diretores das unidades de ensino vão entregar para as famílias. Nesta primeira fase, foram entregues mais de 35 mil cartões, um por família de cada unidade escolar. Como algumas famílias possuem mais de um filho matriculado na rede municipal, a Secretaria de Educação deve ampliar a entrega em casos específicos. O novo planejamento será divulgado até o final da semana. Abre aspas. A prioridade neste primeiro momento foi a de garantir que cada família tivesse acesso ao cartão no valor de R$ 70 para as compras de alimentos, o que garante reforço alimentar nessa época em que os alunos estão fora dos espaços educacionais. Mas, ao mesmo tempo, estamos trabalhando em outra frente na identificação das famílias que possuem mais de um filho e que vão precisar de um reforço neste auxílio. Fecha aspas, disse o prefeito Bernardo Rossi. As escolas vão terminar de distribuir os cartões nesta semana também. Abre aspas. As entregas foram organizadas pelos gestores, respeitando horários e medidas de prevenção, como distanciamento e horário marcado para evitar aglomerações. Fecha aspas, afirmou a secretária de Educação, Márcia Palma. Além do cartão, as famílias que possuem crianças matriculadas nos CEIs receberam ainda um conjunto com alimentos não perecíveis para o reforço alimentar. Abre aspas, são as crianças menores que precisam de uma alimentação reforçada para o pleno desenvolvimento. Esses alimentos foram entregues no início do mês. Fecha aspas, disse Márcia Palma. Vale salientar que durante o recebimento do cartão, o responsável assina um documento se comprometendo a comprar apenas alimentos com o cartão Merenda Certa. Os estabelecimentos credenciados e que estão aceitando os cartões também sabem que o mesmo só pode ser usado para a compra de alimentos. Caso alguma irregularidade seja notificada, o responsável poderá perder o direito ao benefício. O investimento é de aproximadamente R$ 2.500.000, proveniente de recursos próprios do Poder Público Municipal, e o cartão vai funcionar de forma provisória e temporária, enquanto a cidade passa por restrições devido às medidas de prevenção contra o coronavírus. Vamos falar sobre um assunto que está preocupando muitas pessoas aqui no município de Petrópolis. As encomendas não têm chegado. O PROCON aqui da cidade tem tentado resolver e ontem já diligenciou a Superintendência Estadual e também notificou com uma solicitação de regularização urgente de entregas. O PROCON Petrópolis também, além disso, intimou os Correios para que retome a normalidade dos serviços imediatamente. Desde o início do mês passado, o órgão de defesa do consumidor recebeu mais de 400 reclamações de atrasos na cidade, especialmente em serviços como PAC e encomendas internacionais. Os Correios terão que apresentar nos próximos 10 dias um relatório comprovando que as entregas foram regularizadas.
Só nesta segunda-feira, a equipe do PROCON municipal entregou uma lista com 98 novas reclamações de atrasos em encomendas, como medicamentos, por exemplo. Abre aspas. Na última semana, a gerente da Central Estadual de Distribuição tinha informado que iria convocar novos funcionários e normalizar a entrega até a sexta-feira passada, dia 24. No dia 10 deste mês, já tínhamos notificado sobre o problema a Central de Entrega de Encomendas no bairro Mosela. A resposta não veio e nem a solução. E as reclamações de atrasos continuaram a aumentar. Fecha aspas, informou a coordenadora do PROCON Petrópolis, Raquel Mota. A autuação pode ser convertida em multa. Além de notificado, os Correios foram intimados a solucionar o problema com as entregas. O órgão de defesa do consumidor estabeleceu um prazo de 10 dias para que seja apresentado um relatório que documente as soluções adotadas pela empresa que comprove a solução do problema. Abre aspas. Se o número de reclamações continuar a crescer, uma representação será encaminhada para o Ministério Público Federal, fecha aspas, disse a coordenadora do PROCON municipal. Para Raquel Mota, normalizar as entregas é fundamental para que sejam eficazes as medidas de isolamento social recomendadas pelos órgãos de saúde no combate à Covid-19. E tem muitos empresários preocupados, alguns já entregados até os imóveis porque não conseguem pagar o aluguel, outros estão pensando em fazer o mesmo, outros estão querendo voltar logo a trabalhar porque a situação está muito difícil. E o gabinete de crise aqui da Prefeitura de Petrópolis está estudando um plano estratégico para a retomada gradual do comércio, ou seja, voltar aos poucos. Ainda não há uma data definida, no entanto, segmentos já foram ouvidos pelo poder público e também a decisão dessas reuniões, dos planos que eles estão fazendo, essa decisão deve ser divulgada em breve, nós vamos noticiar aqui também. Mas agora vamos conferir como foi a reunião ontem no gabinete de crise. O poder público está formulando uma estratégia para a reabertura gradual do comércio, caso a curva de infecção do coronavírus na cidade alcance estabilidade. A ideia é que alguns segmentos possam recomeçar o atendimento com horário diferenciado e seguindo os protocolos de cuidados para evitar a disseminação do Covid-19. O assunto norteou uma reunião do gabinete de crise aqui em Petrópolis, realizado nesta segunda-feira. O prefeito Bernardo Rossi direcionou o encontro por intermédio de videoconferência e os secretários municipais marcaram presença na discussão reunidos na sede da prefeitura. Abre aspas. Temos que ter um planejamento para que os empresários possam se programar. A ideia de uma reabertura gradual para que aos poucos possamos voltar ao mínimo da normalidade. Fecha aspas, afirmou o prefeito Bernardo Rossi. Ainda não há uma data definida para a reabertura gradual, mas o poder público já esteve reunido com representantes de alguns segmentos, como cabeleireiros, papelarias e sindicatos. Abre aspas, o plano estratégico está sendo formulado com auxílio das informações provenientes da saúde e aguardando os levantamentos de novos casos. Poderemos, em alguns dias, decidir se já estamos prontos para programar essa reabertura gradual. Fecha aspas, explicou Bernardo Rossi. Para a abertura, os estabelecimentos deverão seguir regras, como o distanciamento entre as pessoas, higienização do ambiente. O poder público ainda está avaliando a questão da prorrogação dos decretos, que aponta a necessidade de se manter espaços fechados. A decisão será divulgada nos próximos dias. Infelizmente, no Brasil, no estado do Rio de Janeiro e até em Petrópolis, os números têm crescido, a gente tem divulgado os boletins todos os dias. Vale lembrar que o boletim é fechado à noite, então os números de hoje são os números que foram divulgados ontem à noite e só teremos novos números hoje à noite que serão divulgados aqui amanhã. E claro, se a pessoa quiser saber, Beth, eu quero saber à noite, já se mudou, não tem problema nenhum. Tem na nossa página no Facebook, o Beth Oliveira, que é o Facebook aí do programa original. Vamos conferir agora os números do Brasil, do Rio de Janeiro e aqui em Petrópolis. O Brasil chegou a 66.501 casos confirmados do novo coronavírus, de acordo com a atualização do Ministério da Saúde divulgada ontem, segunda-feira. Já o número de mortes subiu para 4.543.
No estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Estado de Saúde informou que registra até esta segunda-feira, ontem, dia 27, 7.944 casos confirmados e 677 óbitos por coronavírus no estado. Há ainda 276 óbitos em investigação. Em Petrópolis, até ontem, segunda-feira, 126 casos positivos, 138 em análise, 41 pessoas internadas, 35 pessoas recuperadas e 9 óbitos. Mudando um pouco do foco aí do coronavírus, vamos conferir agora as notícias de polícia. Agentes do Serviço Reservado da Polícia Militar, junto com uma equipe de patrulhamento tático móvel, realizaram na tarde de ontem uma grande apreensão de entorpecentes na servidão Raul Malaquias, no Alto da Serra. Uma mulher de 30 anos e um homem de 33 anos foram detidos na ação. O casal foi flagrado com 1.400 cápsulas de cocaína e 216 trouxinhas de maconha. A droga estava escondida na cozinha da residência da dupla, separada em 24 cargas de entorpecentes. De acordo com a mulher, a droga havia sido entregue a ela na noite do último domingo. Ainda de acordo com a acusada, ela receberia R$ 250 para deixar o material ilícito na casa de um terceiro envolvido. O casal foi encaminhado para a 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro, onde foi autuado por tráfico de drogas e associação pelo mesmo crime. A Polícia Militar foi informada na manhã desta segunda-feira que um jovem de 23 anos, identificado como gerente do tráfico no bairro Provisória, ameaçava moradores da região. Os policiais foram até o local e encontraram o suspeito em casa na rua Brigadeiro Castrioto. Com ele foram apreendidas 37 cápsulas de cocaína, um radiotransmissor e R$ 800 em dinheiro. O material estava na residência do acusado, que já possuía anotação criminal por tráfico de entorpecentes. A droga e o dinheiro estavam escondidos embaixo do travesseiro do rapaz, que dormia no momento em que a revista teve início. A companheira do acusado permitiu a entrada da guarnição no imóvel. Diante dos fatos, o homem foi levado para a 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro, onde foi autuado por tráfico de drogas e permaneceu preso. Você que é homem e precisa de um atendimento especial? Em Petrópolis tem uma clínica especializada. É a Clínica Doutor Formen. Quer uma vida sexual mais saudável e feliz? Problemas como impotência, ejaculação precoce e falta de desejo têm solução. Na Clínica Doutor Formen, você conta com um time de especialistas. Os mais modernos tratamentos, diagnósticos precisos e sigilo absoluto, com salas de espera individuais. Não sofra em silêncio. O atendimento que é referência no Brasil já chegou à região serrana. Ligue 4003-6919 e agende uma consulta com um de nossos médicos. Clínica Doutor Formen, médico para homens. Pessoal, não percam aqui no programa original, toda sexta-feira, o quadro Original Esporte, falando sobre esporte, sobre todos os esportes. Comigo, Eduardo Antunes. E para você que está acompanhando as notícias aqui no programa original, agora vamos falar de um assunto muito relevante, porque tem muitas pessoas precisando. Todo mundo sabe que tem auxílio emergencial do governo federal, mas que demora, que está travado, é complicado. E quanto isso, os vendedores ambulantes aqui de Petrópolis precisam e muito de uma solução, porque eles não podem vender e também nem tem ninguém nas ruas para comprar, mesmo se pudesse. Então a situação é muito complicada, é urgente. Eu converso agora com o João Firmino, que é o presidente da Associação dos Vendedores Ambulantes de Nogueira e Petrópolis, para falar sobre esse assunto. João, está complicado para vocês, não é isso? Bom dia, Beth, bom dia, telespectadores da TVC. Eu agradeço a oportunidade de poder estar tentando esclarecer alguma coisa aí em relação a essa demanda que está sendo muito complicada para todo mundo. Ô Beth, inicialmente a gente estava achando que iria ser uma coisa muito rápida, mas ao passar do tempo ficou complicado. Hoje nós estamos tendo toda a dificuldade com tudo.
entendeu? Parte de auxílio emergencial, a gente teve uma ajuda inicialmente, quando as pessoas não estavam conseguindo fazer no cadastro, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico disponibilizou uma equipe para nos auxiliar. A gente não pode deixar de negar que a gente está tendo contato com o poder público, inclusive com o presidente da Câmara de Vereadores também já tivemos. Nós estamos passando toda a demanda para eles. O problema todo é que não está tendo uma solução em relação a isso. E hoje nós estamos, o que nós estamos observando dentro dos grupos de todos os vendedores ambulantes do Dogueira Artesão, hoje envolve, vamos lá, são 350 vendedores ambulantes licenciados, com os auxiliares vai para 700, então nós estamos falando de milhares de pessoas envolvidas nesse trabalho. Isso são os licenciados, que a gente sabe que tem muitas pessoas que trabalham na rua que não têm licença, tá? Então, hoje a demanda do problema ela é maior do que se imagina. E a gente está tendo toda a dificuldade de ter uma solução. Nós estamos tentando, a gente está vendo que algumas pessoas estão se esforçando, eles não estão deixando de nos dar retorno, tá? Tanto a Secretaria da SSOP, a Karina, todos eles estão tentando nos dar retorno. Só que o posicionamento não existe. Nós estamos com dificuldade, por exemplo, tem pessoas já passando necessidade, tá? E eles foram impedidos de trabalhar, justamente a gente auxiliou, tá? Em tudo que a gente tinha que auxiliar, orientamos as pessoas a ficarem em casa, nós fizemos o dever de casa nosso de auxiliar. E vamos continuar ajudando, de todas as formas possíveis. Só que a gente precisa desse emergencial, o necessário, que é a alimentação. A gente não está conseguindo uma cesta básica. Eu acho isso, na minha opinião, eu acho isso que contrapõe o que a gente está fazendo. Nós estamos ajudando, colaborando, a gente precisa dessa ajuda, porque tem pessoas que já estão passando necessidade, a gente não sabe o que fazer. João, só para esclarecer quem está acompanhando, quando eu abri essa nossa conversa, eu falei que o auxílio emergencial está difícil. Dessas 350 pessoas, quantas pessoas mais ou menos conseguiram receber ou nenhuma conseguiu receber até agora, mais ou menos? Ô Beth, olha só, a gente tem todos eles no grupo e a gente está tendo muita dificuldade. O que eles passam para mim em relação a isso é que a maioria dos auxílios ainda estão em análise. A gente está pedindo eles para ter um pouco de paciência, para insistir, para persistir. Muitos foram negados. Aí, o emergencial ter sido negado, a gente pede eles para novamente fazerem a tentativa. Só que nós estamos tendo essa dificuldade. E outra coisa, eu tive a informação que é o governo federal, esse programa é do governo federal, então não tem como o município ter acesso ao sistema esse é do governo federal. Então torna-se uma coisa muito complicada e as pessoas muitas das vezes eles não entendem, não compreendem certo tipo de coisa, que tem que ter insistência. Por exemplo, dei exemplo hoje que a gente tem toda a dificuldade quando vai falar com a Oi, quando vai falar com a Enel, a gente tem essa dificuldade. Então as pessoas têm que colaborar também, porque nós, como representante de uma classe dessa, a gente está fazendo o nosso dever e o nosso papel e passando a demanda para o poder público, passando para o presidente da Câmara também, nós estamos fazendo o nosso papel, entendeu? Então vamos lá. Todo mundo sabe, quem tem fome tem pressa, né? Você tem que almoçar hoje, lanchar, jantar, o dia seguinte, todos os dias. Então o que vocês estão querendo, pelo menos uma questão de sobrevivência, é uma cesta básica por ambulante, é isso? Beth, esse é o emergencial, porque o que acontece? Nós estamos aguardando, dia 30 está chegando. Parece que há uma determinação, a gente não sabe se vai retornar, que nós sabemos que mesmo que retorne, não vai resolver o problema, porque tudo que se retornar agora vai ser graduativo e os problemas não vão ser resolvidos dessa forma nesse retorno. Então, nós temos um emergencial ontem, temos hoje, vamos ter amanhã. Então, a necessidade hoje seria a questão da cesta básica, um paliativo para resolver o problema dessa cesta básica. O problema todo é que o tempo passou e a gente não tivemos resposta. A gente não está jogando isso nas costas de ninguém. A gente sabe da dificuldade do governo municipal, a gente sabe que não houve repasse para alguns departamentos em relação a isso, só que também a gente não pode ficar de braço cruzado. Eu tentei até disponibilizar a própria associação para ver se a gente consegue fazer essa compra através da associação. A gente está tendo toda a dificuldade em relação a isso. Uma dúvida, você falou que já procurou a Secretaria de Assistência Social, no caso lá a secretária Denise Quintela, o que ela disse? O que ela conversou com vocês? A Denise conversou comigo bastante, ela passou que ela tem a demanda dela e eles estão sem caixa.
ela não tem caixa para fazer a compra. Mas eles têm uma campanha lá solidária para arrecadar alimentos. Eles não poderiam, de repente, disponibilizar desta campanha uma cesta para cada um de vocês? Estamos tentando. Eu acho que a gente não deveria nem estar aqui hoje pedindo essa cesta básica em decorrência disso aí. Eu acho que cada um fazendo nosso... Eu estou fazendo meu esforço, eu estou passando mensagem diariamente para eles, estou acalmando o ânimo deles, só que eu preciso que o poder público me ajude em relação a isso aí. Porque vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir conter essa situação. E tudo lá na frente vai piorar. Então vamos lá, da parte da prefeitura vocês procuraram a Denise Quintela, da assistência social, que atendeu vocês, mas ainda não tem uma solução. É isso? Praticamente todos os setores do poder público estão cientes do nosso problema, mas a gente sabe que essa demanda seria da parte da assistência social, entendeu? Seria da parte da assistência social. A própria Karina do SSOP, ela está me atendendo diariamente, cotidianamente, eu estou sendo até enjoativo com ela em relação a isso. A cobrança, que eu estou fazendo muita cobrança a ela, só que eu acho que, eu não sei se isso está chegando ao prefeito, eu acho que deveria chegar essa demanda ao prefeito para ele entender que a gente está fazendo o nosso papel, está segurando, não significa que são essas famílias que teriam que ser vistas em Petrópolis. Eu acho que todos têm que ser vistos, mas nós estamos já tentando desfocar um pouco do problema para cima do poder público, que se a gente consegue resolver essa demanda, desafoga um pouco o poder público, entendeu? Então, porque não é somente a questão da cesta básica, é o que você falou, o auxílio emergencial. Está complicado, tem muita gente que não está conseguindo receber porque está em análise. Muitos foram negados, muitos não conseguem reativar, então a gente tem hora que a gente não sabe o que fazer. Não adianta a gente pedir novamente ao Fiorini para disponibilizar essa equipe para nos dar orientação. As pessoas conseguiram, só que não conseguem dar sequência no que estão fazendo. Entendeu? Então está muito difícil, muito complicado. A gente está ficando meio apavorado. Coisa que a gente nunca teve e hoje a gente está ficando meio apavorado em decorrência do que eu estou recebendo de informação dos ambulantes. Tem muita gente desesperada. E o que você precisa assim, de imediato, já que até o momento a prefeitura não conseguiu resolver, você também já fez contato aqui com o vereador Ingo Rames. O que você precisa de imediato? Como a gente pode te ajudar com o espaço aqui que foi aberto? Ô Beth, olha só, a necessidade hoje, porque a gente não sabe quando é que vai retomar. Eles ficam me pedindo insistentemente que eles querem retornar ao trabalho, tá? Porque nós temos em alguns outros locais uma demanda muito pior. Por exemplo, vou te dar 2 exemplos. Clementina de Jesus e Epitácio Pessoa, além de ter os problemas normais, tem o problema de que todas essas pessoas pagam o estacionamento. Epitácio Pessoa, aquela ruazinha ao lado dos Correios, para quem não sabe. Estacionamento ali para guardar as mercadorias. E a Clementina é a praça lá. E a Praça Clementina de Jesus. Nesses 2 locais e em outros locais que são muito pouco, mas esses 2 são foco maior, as pessoas ainda pagam para guardar suas mercadorias e estão tendo dificuldade de negociar com os proprietários, porque muitas das vezes as pessoas hoje já não querem saber muito de negociação. Aí eu vou aproveitar o teu programa, aproveitar o espaço, aproveitar a tua audiência e pedir a esses proprietários que entendam a situação, porque os informais, eles ganham trabalho de dia para comer de noite. Essa é uma grande realidade. Nós já estávamos vivendo uma dificuldade muito grande no nosso país. A gente já estava praticamente na beira de uma falência total. E aí veio essa pandemia que veio atrapalhar a vida de todo mundo. E a gente sabe que isso aí pode ser que seja uma coisa que demora. Então nós temos que tentar resolver o problema da fome, como você diz. A frase do Betinho. Não dá para esperar. Quem tem fome tem pressa. Não tem como esperar. Então a gente conta aí que de repente o prefeito vai ter acesso a isso aí. O Bernardo conhece a classe, o Bernardo, ele se disponibilizou a ajudar essa classe o tempo todo. Então eu encarecidamente aqui vou fazer esse pedido a ele, que ele possa estar olhando para essa classe, não é deixando os outros de lado, mas que possa estar olhando pelo menos nessa parte emergencial, porque a gente já está tendo auxílio dos outros setores do próprio governo também. A própria secretária de assistência social, a SSOP através da Karina, o Júnior está dando assistência para a gente também, o Ingo aqui da Câmara também está dando assistência, só que a gente não está tendo a solução. A gente precisa de uma solução imediata para a gente conter essas centenas de famílias que se tornam milhares de pessoas. Isso é preocupante, tá bom? Obrigada, João Firmino. Então vamos reiterar aqui, essas pessoas precisam do básico, gente. O básico é comer, né? Não tem aquele famoso ditado, saco vazio não para em pé, o carro sem combustível não vai a lugar nenhum, é isso. Todo mundo precisa comer, isso aí a gente não precisa falar, porque é o óbvio da vida. Então a gente vai reiterar o pedido aqui à Secretaria de Assistência Social, né, à Prefeitura através desta Secretaria. Vamos falar aqui direto com a Denise, também vamos fazer contato
através da assessoria de comunicação, porque caso a Denise não esteja assistindo, vai chegar até ela. E, no caso, o presidente da Câmara, a gente vai falar já que eu converso com ele, outro assunto, mas já está aqui do lado, a gente já pede direto, ver se encontra uma solução, gente, porque não dá para esperar, o estômago não espera, isso é uma necessidade assim, básica, vital. Ô Beth, e no retorno, quando retornar as atividades, nós estamos cientes que vai ser graduativo, nós estamos cientes, nós vamos colaborar no que for preciso. Isso aí o poder público pode estar ciente nisso aí, que a gente está conscientizando as pessoas disso. Eles estão desesperados, mas estão conscientes que o problema é grave e crônico. Que nós vamos colaborar no que for preciso e necessário para poder isso passar o mais rápido possível. E a população também de Petrópolis poderia colaborar um pouquinho mais, ficando um pouquinho mais em casa, ajudando um pouquinho, porque quanto mais ficar em casa, mais rápido isso vai passar. Só que a gente está vendo que, infelizmente, tem muita gente ignorando. Você desculpa por dar o foco, mas é o que a gente observa. Tem muita gente ignorando. As pessoas não estão levando muito a sério essa pandemia. Só que o que nós estamos vendo é o contrário. E, de qualquer forma, eu te agradeço aí o teu programa, a tua audiência, agradeço você aí por abrir esse espaço para nós. E a grandiosa família de vendedores ambulantes agradece ao poder público aí que vai ser feito. Eu tenho certeza que, a partir dessa mensagem, eu tenho certeza que alguma coisa vai ser feita. Agradeço e bom dia a todos. Muito obrigado. O João Firmino falou que cada um faz a sua parte, ele faz a dele. Ele chegou aqui para a entrevista com máscara. A gente deu o distanciamento aqui de 1,5 m. Eu pedi para ele tirar a máscara para que as pessoas entendessem melhor o que ele ia falar. E nós, o cinegrafista está de máscara, todo mundo aqui de máscara. E quando eu acabar de gravar também vou colocar minha máscara, porque você tem que proteger a sua vida e a do outro. Bem, a TV Cidade de Petrópolis também está fazendo a sua parte. Você que tem serviço delivery, você que está com sua mercadoria parada, você que precisa vender através de telefone, WhatsApp ou outro meio, sempre delivery, tá? Não quem tem negócio aberto. A TV Cidade está dando para você 60 dias grátis, sem nenhum custo, nem de produção de comercial, nem de locução, nada. Totalmente grátis, 60 dias para você veicular o seu negócio. Vamos conferir. Para ajudar neste momento difícil, a TV Cidade de Petrópolis oferece a autônomos, pequenos e médios empresários e empreendedores de Petrópolis um comercial custo zero durante 60 dias. Você que tem serviço de delivery, independente do ramo de negócio, nos envie logotipo ou foto da sua empresa ou produtos, com as informações e contatos necessários para montarmos seu anúncio. O comercial vai ser veiculado de domingo a domingo, a custo zero. Não fique de fora. Anuncie e tenha mais clientes delivery. Importante, envie também nome, endereço e o WhatsApp da pessoa responsável pela empresa ou serviço oferecido. Estamos juntos nesta. Envie para o e-mail estamosjuntos tvc16@gmail.com. E para você que está acompanhando o programa original, as notícias, hoje, terça-feira, é dia do VET Explica e vamos falar sobre um assunto diferente. Normalmente a gente fala dos nossos cães e gatos, mas hoje a gente vai falar de um bichinho muito especial, diferente, que eu sei que muita gente gosta. Eu sou fã, tem vários souvenirs, várias coisinhas com essa fofura, que é a coruja. Converso com o médico veterinário, o Dr. Marcos Wilson, que trouxe hoje essa fofura para a gente. Tudo bem? Tudo bem, Beth. Então, hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre esse animal incrível que está aqui com a gente, que é uma coruja negra, tá? Comum na nossa cidade de Petrópolis. É uma coruja que veio de um resgate. O animal estava preso num fio de alta tensão, tá? Por uma das asas, a asa direita, estava toda presa por uma linha chilena. Material esse usado para a diversão de algumas crianças, para soltura de pipas. Só que é um material que, infelizmente, ainda acaba sendo proibido, tá? Felizmente, é um material que é proibido, tá? Porque é uma mistura de componentes, de vidro e tudo mais, material altamente cortante, que levou esse animal a ficar preso no fio de alta tensão ontem um dia inteiro. Tá? Foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, com a ajuda da Enel, que fez a desligação da energia elétrica da Ruxamã. E hoje o animal está sob os cuidados da Clínica Veterinária Patas e Pelos. E hoje ela já está medicada, apesar de ela estar participando com a gente da matéria, ela está medicada, passou por alguns procedimentos, para reavaliação e, se Deus quiser, a soltura do animal de volta à natureza. É importante frisar, porque muitas das pessoas pensam o seguinte: eu vou usar essa linha chilena porque é mais fácil, corta a pipa, sei lá, nem sei qual a graça soltar a pipa, não, né? São mais meninos que gostam. E muitos adultos
usam até mais a linha chilena do que crianças. Isso é um perigo para qualquer pessoa, para motociclista, é um perigo. De repente pode pegar uma criança. Ah, mas a linha está no alto, mas tem aquele momento de descer a pipa. Não sei, você já soltou pipa? Não, eu não tenho o hábito de soltar pipa. Não, alguma vez na vida? Eu na minha infância eu não lembro, porque as meninas não soltavam pipa. Alguns colegas que soltam, a graça seria, teoricamente, seria essa, cortar mais vezes o número de pipa no alto. Só que, infelizmente, quando uma pipa acaba voando, que é o que o pessoal chama, ela pode ficar presa tanto em árvore quanto em poste. E esses animais são animais que têm um hábito mais noturno. Quando eles vão pousar em algum lugar para poder observar, para poder se alimentar, esse animal se alimenta de pequenos roedores, outros mamíferos, aves. Então ele fica no alto para poder ver sua presa no baixo, ele acaba se acidentando de tal maneira, acabando agarrando a asa ou a pata na linha, seja num galho de uma árvore ou num poste de alta tensão, igual aconteceu com esse animalzinho. E como é um material altamente cortante, pode danificar o ligamento do voo, que é o patágio, que impossibilita o animal de voltar para a natureza e vai ficar dependendo de um ser humano pelo resto da vida para ter os cuidados num recinto, numa gaiola. Nesse caso foi a coruja, mas poderia ter sido qualquer outro pássaro. Poderia ter sido qualquer outro pássaro. Aqui, infelizmente, a gente acaba pegando muitos animais acidentados por linha de pipa. Já tivemos gaviões, corujas e até mesmo saguis, que são aqueles miquinhos estrelas, que também são animais que se arriscam no fio de alta tensão em busca de alimento e acabam se acidentando, ou sendo eletrocutados, ou presos por linha também de pipa. E até mesmo balão, que também é outra coisa que acontece muito aqui. A gente sabe que é proibido, mas infelizmente não temos fiscal para fiscalizar. Não tem como. Como um fiscal vai saber quem vai estar soltando pipa em algum momento? Então, a população que tem que se conscientizar, as pessoas que têm que ter amor no coração para entender que tem bichinhos. Com certeza. Quer se divertir? Se divirta da melhor forma possível, com seu filho, com qualquer criança pequena, mas tenta usar um material menos cortante, para não botar a risco a vida de vocês, pode cortar o dedo, tá? Ou até mesmo um motociclista, como a Beth mesmo falou, como a vida dos animais. Que, coitados, eles estão acabando assim, fazendo seu papel na natureza e acabam se acidentando com a diversão de outras pessoas. Então, acho que a gente tem que ter consciência quando pensar em usar esse tipo de material. Se é proibido, evita de usar. Usa uma linha pura, sem cerol, sem nada do tipo. Dá para se divertir do mesmo modo, tá? A graça não é botar o papagaio no alto? Então, dá para colocar do mesmo jeito. Voa, bota outro. Mas não precisa usar esse material, que é altamente perigoso. É verdade. Você falou que essa coruja é típica aqui da região? Ela é mais comum em mata fechada, tá? Aqui em Petrópolis a gente encontra muito no Caxambu, tá? No Vale dos Esquilos, no Castelinho também já foi visto exemplares desse, em Itaipava. Provavelmente esse animal devia estar sobrevoando aqui a região do Quissamã em busca de alimento. Talvez ela não seja daqui, mas ela estava em busca de alimento. Então, assim, ela não é muito de cidade, tá? Então, no centro da cidade, aqui no bairro, onde é mais urbano, é mais difícil. Geralmente mais visto em área rural mesmo. No Caxambu é visto com maior frequência. Aí você falou que ela está procurando alimento, possivelmente procurando alimento. Elas se alimentam de quê? Então, na maioria das vezes, se alimentam de pequenos roedores, tá? Nesse caso, camundongos. Infelizmente, quando a gente tem muitas lixeiras aqui pelo bairro, e muitos camundongos por conta de bueiro e tudo mais, provavelmente eu estava procurando, tentando predar algum camundongo, alguma ave pequena. Um filhotinho de pardal, um bem-te-vi, sabiá, alguma coisa do tipo. Mas pode se alimentar até mesmo de insetos, na ausência desses animais. Bem, ela foi resgatada e quando ela chegou aqui, qual foi o primeiro procedimento? O que vocês fizeram? Primeiro procedimento, assim que o bombeiro retirou ela do poste de alta tensão, a gente cobriu o rosto dela para evitar o estresse, aquela aglomeração de gente, trouxe para o hospital veterinário, fiz uma medicação analgésica, estabilizei a lesão que estava sangrando um pouco, tirei todo o artefato que estava coberto ali na asa dela, garroteando vasos e artérias e tudo mais. Tadinho. E depois disso, ela vai ser feito raio-x. Vai ser feito raio-x, mas aparentemente não apresenta ter fratura não, tá? Mas vai ser feito raio-x para melhor visualização do animal e tudo mais. E ele vai ser sedado, coleta de amostra biológica, como sangue, para a gente ver se está tudo direitinho, se ela tem mais alguma coisa. E vai ser feito um exame de fezes também, para ver se tem algum parasita, como um animal de vida livre, e ele acaba se alimentando de algumas coisas, ele pode ser parasitado por vermes, alguma coisa do tipo. E aí depois disso ela vai ser restituída à natureza ou não? Como vai funcionar isso? Vai ser feita a soltura. Nesse caso, eu vou tentar fazer contato com o centro de coruja, que é o Pro Coruja, que é de um biólogo, um Mark, para ver se a gente consegue levar esse animal para lá, que fica em Seropédica, e para ver se consegue ser feita soltura lá, porque ele já tem todo o trabalho de manejo, de fauna com corujas.
para ver se a gente consegue voltar com esse animalzinho para a natureza, que é o lugar dele. Doutor, antes da gente encerrar, vou pedir para você apoiar o seu microfone aí com você mesmo, para eu não pegar. Você escolhe aí onde quer apoiar. Para a gente mostrar, porque ela está quietinha assim, gente, porque ela está medicada, no momento não está sentindo dor, está quietinha, provavelmente, né, dormindo, porque a coruja fica acordada à noite, né? A gente está conversando aqui de dia, talvez esteja tirando o soninho. Pode pegar e mostrar para a gente? Mostrar, vamos ver como ela reage. Está acordada, está dormindo. Ih, está acordada, olha que linda. Está bem ativa. A lesão foi aqui por cima da asa, tá? Ela é muito linda. Pode ter um pequeno ferimento, mas graças a Deus não foi nada demais. Deu pra gente estabilizar com curativo, medicação. Se Deus quiser, essa mocinha poder estar voltando à natureza. Né, pequena? Ela já é uma coruja adulta, tá? É uma coruja negra. Ela é muito linda. Eu amo coruja. Animal incrível. É um rapinante. Tá bom, doutor. A gente pode devolver ela aqui para ela continuar descansando. Eu sou muito fã, eu tenho bolsinha de coruja, eu tenho tantas coisas de coruja. Não chego a colecionar, mas eu tenho coisinhas que eu uso, necessário e tal. É um bicho, assim, curioso, porque a gente não está acostumado, né, a ter. É um bicho... É um animal que simboliza a sabedoria. É verdade, é símbolo sim. E é muito lindo, eu fico encantada aqui. Desde que chegou a coruja, a gente fica assim, petrificada, vontade de ficar olhando, né? É muito lindo. Tá de parabéns, olha, incrível. Doutor, parabéns pelo seu trabalho, pela sua dedicação, o trabalho todo aqui do pessoal do Hospital Patas e Pelos, o carinho com os animais. E vocês estão cuidando para depois restituir a natureza, né? Isso é um trabalho social muito bacana, né? Com certeza, com certeza. A ideia é essa, tentar devolver da natureza o que é da natureza. Só lembrando, Beth, que o animal não está sedado, tá? Não tá não? Não, tá quietinho mesmo? Não está sedado, é só medicação mesmo para dor e analgesia. E o animal acaba entendendo que a gente está cuidando dele. Apesar de ser um animal de vida livre, que precisa ter pouco cuidado então com o ser humano. Então ela está quietinha assim mesmo por conta dela mesmo. Que bacana. Tá? A ideia de usar ela na entrevista é tentar mostrar para o pessoal em casa o malefício que o uso desse artefato pode trazer para os animais. Verdade. Tá? Mas o animal não está sedado. Ai, que bom. E é muito linda, olha. Mas é um animal assim, gente, não é animal doméstico. Não, não é. Então não adianta pegar, botar a mão, fazer carinho, porque, olha, o bico ali... É bem afiado. É bem afiado. As garras e o bico são bem afiados. É para admirar. Para admirar, um animal para se admirar, com certeza. Doutor, muito obrigado mesmo. Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho, o trabalho aqui da Unvet. E que essa coisa linda fique boa logo e vá para a natureza, que é o lugar dela. Se Deus quiser. Eu que agradeço a participação. E na próxima terça-feira tem mais. Cada terça-feira aqui uma novidade para você que ama os animais, como eu, como todos aqui na Unvet Patas e Pelos. Vamos conferir o videozinho rapidinho, eu volto já já. Toda quinta-feira, aqui no programa original, não percam, no quadro Seus Direitos, dicas e esclarecimentos jurídicos, comigo, Daniel Vasconcelos. Continuamos aqui em frente ao Palácio Amarelo, a Câmara Municipal de Petrópolis. Vamos conversar agora com o presidente da Câmara, o vereador Ingo Ramos, sobre o assunto que é o assunto da semana, porque uma decisão, um despacho, o TJRJ trouxe de volta os vereadores que estavam afastados, Ronaldão e Luizinho Sorriso. E muitas pessoas acham que foi uma decisão dos demais vereadores. Não tem nada a ver, gente. Foi uma decisão judicial. O presidente vai esclarecer aqui. Tudo bem, Ingo? Tudo bom, Beth? Exatamente isso. Você colocou muito bem na sua fala inicial. Nas redes sociais, as pessoas falando, uma vergonha, um apoia o outro, não sei o quê, como se vocês tivessem, né, decidido trazer os vereadores de volta. E a gente sabe que não é assim que funciona. Foi uma decisão judicial e tem muitas coisas envolvidas. Como você recebeu essa notícia, quando chegou às suas mãos,
quais foram as providências e o que está sendo feito. E eles começam hoje, não é isso? Isso, exatamente. Deixa eu esclarecer a população, Beth. Então, eles ganharam um HC no STJ em Brasília, o HC, o habeas corpus, podendo retornar o trabalho à Câmara. Esse HC foi protocolado e divulgado no Diário Oficial no dia 16 de abril. Prontamente eles protocolaram aqui na Casa Legislativa. Após esse encaminhamento, nós fizemos um questionamento ao STJ, porque existe uma decisão de agosto de 2019 que dizia que eles não poderiam falar entre si, eles não poderiam conversar entre eles. Então nós fizemos essa solicitação de dúvida ao STJ. Com isso, o STJ já nos respondeu, já comunicou o TJ e o TJ obrigou a Câmara a cumprir a decisão. Então agora chegou a decisão do TJ mandando cumprir essa decisão. Com isso foi dado conhecimento aos vereadores na data de ontem e hoje é a primeira sessão que eles irão participar. Mas o despacho foi na última sexta-feira, né? Um dia 24? Ou só chegou para vocês ontem? Não, o despacho saiu na 24, quase 8 horas da noite, Isso, a Câmara estava fechada. Então nós só notificamos os vereadores Marcelo Lessa e Ronaldo Ramos na data de ontem. E o vereador Luizinho Sorriso e o Ronaldão também foram notificados que foram reconduzidos ao cargo na data de ontem. Hoje é a primeira sessão, mas eles, como o caso deles não tem posse, porque já tomaram posse em 2017, é só a recondução, foi feita na data de ontem mesmo. Então hoje eles voltam aos trabalhos. Os trabalhos normais. Lembrando, vocês estão fazendo videoconferência. Sim, exatamente. A gente está fazendo as sessões em videoconferência, então os vereadores estão das suas casas, eu faço aqui da plenária mesmo. Um vereador ou outro acaba fazendo no seu gabinete, mas todo mundo respeitando as regras de distanciamento, de máscaras, ou seja, todo mundo respeitando as regras da pandemia. Foi até bom você falar, porque quando eu cheguei aqui, ele estava me aguardando com máscara, ficou com máscara até o momento de pegar o microfone, porque realmente falar com a máscara, às vezes as pessoas não entendem, mas já ele vai colocar, e eu também, a minha está aqui. Aqui em Petrópolis não está obrigatório, né? Então a gente não, mas a gente tem que usar para se proteger, proteger os outros, não só a questão do dar o exemplo, mas a questão de realmente, porque precisa. Verdade. As pessoas estão achando mais seguro para todo mundo. Que usar por usar não, porque precisa, é necessário sempre trocar de 2 em 2 horas. Eu fico pouco na rua, eu gravo, depois vou embora, mas quando eu fico mais, eu sempre tenho uma de reserva e tiro a outra, porque se ficar mais de 2 horas também não serve mais para nada. Verdade. Porque vai ficar úmido e vai virar foco aí de, se não tiver o vírus, no mínimo bactérias. Exatamente, perfeito. Então, como ficou o clima? Como as pessoas, quer dizer, hoje vai ser o primeiro dia, mas como as pessoas receberam? Foi tranquilo? Teve algum problema? Não, Beth, o vereador Marcelo Lessa e o vereador Ronaldo Ramos também recorreram na justiça dessa decisão, tentaram embargos, enfim, faz parte do trâmite jurídico de todo o cenário. E a Câmara quis resguardar no sentido de tirar todas as dúvidas para fazer o certo. Eu não quero descumprir nenhuma ordem judicial, mas também não quero dar posse de forma errada. Então a gente teve esse cuidado, passo a passo, então demorou aí do dia 16 até a data de ontem, foram 10 dias aí de um desgaste interno, natural, mas que era necessário para que a gente pudesse realmente tomar a decisão correta. E até ontem, o STJ nos respondeu sobre nossas dúvidas, então os vereadores eles podem trabalhar de forma normal, eles não podem ter comunicação fora da Câmara, mas dentro da Câmara está liberada essa comunicação entre eles. Então essa foi a decisão do STJ. Muito bom. Bem, para quem está acompanhando, gente, é outono, né? Tava nublado, tá sol, o tempo vai mudando e a gente vai dar uma mudada rapidinho aqui de assunto, acompanhando o clima, porque eu conversei agora há pouco com o João Firmino, que é o presidente da Associação dos Vendedores Ambulantes Nogueira e Petrópolis, e fiz um pedido aqui que o pessoal que está acompanhando o programa viu, pedindo aqui, porque a situação deles é bem complicada, né, Verena? Muito complicada, e é um grupo que tem hoje aproximadamente 800 famílias, considerando o titular e o suplente, então isso envolve muitas famílias. Nós, em particular, até conseguimos protocolar o pedido deles no estado do Rio de Janeiro, que aqui no município também a gente não está chegando verba nem do estado, nem federal para a ciência social. Então, a gente fez um pedido ao estado no sentido de atender essas famílias da Associação dos Ambulantes de Rua, dos Dogueiros e dos Artesãos. Então, tivemos esse cuidado junto com a categoria e até quinta-feira nós teremos esse retorno se o estado poderá atender esse grupo também. Mas, Beth, infelizmente é uma demanda de vários segmentos, a gente está muito preocupado nesse sentido, a gente já está mobilizando para reabrir com
com as suas regras, tanto o comércio quanto as academias, enfim, de diversos segmentos, porém, respeitando as regras, sendo restrito. A gente não pretende voltar de forma, abre aspas, normal. A gente precisa retornar, mas respeitando uma série de regras, então é nessa linha que eu estou traçando agora. Vereador, muito obrigada, foi bem esclarecedor, então para as pessoas entenderem como funciona, não é uma coisa tão simples, todo mundo acha que tudo é simples, mas não é. Falando em relação à volta dos vereadores, a população naturalmente ficou muito decepcionada com a política, com tudo isso, porque na época a gente sabe, né, foi um escândalo, eles foram afastados em janeiro de 2019, então já tinha mais de um ano aí, e agora em pleno ano eleitoral volta, enfim. Isso foi a reação da população que não foi nada boa, por isso eu chamei para essa conversa aqui, para deixar bem claro que não foram os colegas, porque muitos acham assim, tudo farinha no mesmo saco, eles se ajudam e tal. Não é isso, foi uma questão judicial, só para ficar claro aí. Exatamente, a gente tem que cumprir ordens judiciais, e até, Beth, eu só estou na Câmara devido ao afastamento, assim, eu até faço parte desse grupo que retornou em janeiro, que tomou posse em janeiro devido aos afastamentos, então eu também tenho total interesse em continuar na casa, então não tem nenhum benefício da minha parte nesse sentido. Então, assim, quem só que voltaria, no caso, para você sair? Quem voltaria? Meu partido tem 2 vereadores, foi o Vanderlei Taboada e o Rony Medeiros. Então, se um desses voltar, os 2 voltarem... Se um voltar, o vereador Marcelo Chitão é afastado, tem que sair primeiro, e caso volte o segundo, aí eu tenho que sair também. Entendi. Então é isso, é assim que funciona. A política é um grande tabuleiro de xadrez, é bem complicado. E a gente precisa respeitar a justiça, não tem jeito. Muito obrigada. Nada. E o programa original desta terça-feira termina aqui. Obrigada pela audiência e pelo carinho. A gente se encontra amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Até lá. Quer uma vida sexual mais saudável e feliz? Problemas como impotência, ejaculação precoce e falta de desejo têm solução. Na Clínica Dr. Forman, você conta com um time de especialistas. Os mais modernos tratamentos, diagnósticos precisos e sigilo absoluto, com salas de espera individuais. Não sofra em silêncio. O atendimento que é referência no Brasil já chegou à região serrana. Ligue 4003-6919 e agende uma consulta com um de nossos médicos. Clínica Dr. Forman, médico para homens. TVC 16. Aqui você se vê.